Em primeiro, eu gostaria de oferecer os Tashi Delek e cumprimento a todos que se vieram aqui no Zoom, de muitos países no mundo, tal como a Ásia, América, Europa Oriental e Ocidental e Rússia, e também queria agradecer Sachin Oberling para que me convidaram hoje para falar aqui hoje. Então, o ensinamento que eu estarei a dar hoje é os 8 versos sobre o treino da mente. E é um dos ensinamentos do treino da mente mais famosos e mais conhecidos. E foi ensinado por Geshe Langri Tangpa, que é Kadampa, o mestre Kadampa. Geshe Langri Tangpa nasceu no ano de 1054, que é no 11º século, e ele fundou um mosteiro Kadampa chamado Lamkam. O mosteiro Lamkam. O local também se chama Lamkam e o mosteiro também é chamado pelo nome do local, portanto é Lamkam. Então o fundador também é conhecido como Lamkam. O abade de Lamkam. Ele foi um dos principais discípulos do mestre Gadancha, Geshe Kadampa. Foi um discípulo de Geshe Topoa e Geshe Topoa e Geshe Topoa foi um discípulo de Totenpa e que também, por sua vez, foi um grande discípulo de Atisha, que visitou o Tibete no 11º século. Isso é como se fosse a linhagem de Kadampa, dos ensinamentos Kadampa no princípio. Então, Arya Tangpa fundou o mosteiro e que mais tarde se transformou num mosteiro Sakya, porque a linhagem Kadampa tornou-se extinta. Geshe Langri Tangpa escreveu várias obras, mas a mais conhecida dentre todas as suas obras foi ensinamento muito curto, chamado Os 8 Versos sobre o Treino da Mente. E se bem que seja muito curto, vem dos ensinamentos dos seus mestres até Atisha. Nada é incompleto. Nada é incompleto neste ensinamento. Então, Geshe Langri Tangpa faleceu Recording in progress. Nós estamos com dificuldade. Já volta. Dificuldade na ligação. Então foi no princípio do 12º século. Isso é um bocadinho da história de Geshe Langri Tangpa. É muito importante recebê-lo, o ensinamento com a motivação correta.
não é só para nosso benefício, mas é principalmente para o benefício dos outros. Então, o propósito de receber este ensinamento é para nos tornarmos iluminados. Então, quando recebemos o ensinamento hoje, estou a receber à frente do professor, e o propósito de receber este ensinamento é que estes ensinamentos são tão preciosos, mostram-nos o caminho para a iluminação completa, e eu posso também atingir a iluminação, como eu tenho este potencial para atingir a iluminação. Se eu conseguir praticar e se eu praticar estes ensinamentos, eu posso atingir a iluminação, mas de modo para praticar estes ensinamentos, eu tenho primeiro que os receber do professor. Uma vez que o tenhamos recebido do professor da maneira correta e tendo praticado, eu eventualmente atingirei a iluminação e depois terei a habilidade completa de salvar todos os seres sencientes da sua miséria e ajudá-los a levá-los, conduzi-los à paz completa e felicidade completa, que é o estado de iluminação. E é com este tipo de mente que eu vou receber este ensinamento. Então, com esta maneira de pensar, então eu vou agora começar o ensinamento. Há 8 pontos que Geshe Langri Tangpa fala. Há 8 pontos. Nós precisamos de compreender que há também 8 versos. Então, os versos são em cada um dos pontos. Então, há 8 versos. Vamos falar no primeiro verso, então. E lê-se: considerando todos os seres sencientes como mais preciosos que uma joia realizadora de desejos, no que concerne à realização do propósito supremo, olhá-los-ei sempre com afeição. Este é o primeiro verso dos 8 versos. O que Geshe Langri Tangpa diz aqui é que a joia realizadora de desejos. Se nós encontrarmos uma joia dos desejos, nós temos muita sorte, porque esta joia realiza-nos todos os desejos temporários, como a longa vida, prosperidade, saúde nesta vida. Mas mais precioso que a joia realizadora dos desejos são os seres sencientes. O que diz é que todos os seres que têm uma mente, todos os seres que têm uma mente, podem pensar e que estão vivos, todos os seres animados, todos os objetos animados, que são os seres sencientes. Todos os seres sentientes, como ensinamento pelo Buda Shakyamuni e todos os mestres, principalmente aqueles da tradição Mahayana, como tendo sido uma mãe nossa numa vida passada nossa. Porque a samsara, a existência cíclica de samsara, não tem princípio. Não há um princípio para samsara, porque nós tivemos falhas desde o princípio, tempos sem princípio. Então nós temos estado ficados presos no samsara desde o tempo sem princípio e, portanto, de vida em vida, nós tivemos novos renascimentos. Em muitos casos, cada vez que tomamos um renascimento, nós renascemos a partir de uma mãe. Se bem, mas há várias maneiras de nascer. Nós podemos nascer de um lótus, como o Guru Padmasambhava,
Ou podemos nascer de um ventre de uma mãe, como é um ser normal humano, ou podemos nascer a partir de um ovo, como alguns seres sencientes, e outros também são nascidos do calor do corpo. Cada pessoa tem muito calor no corpo. Então, os micro-organismos nascem desse modo. Então, há muitas maneiras de nascer. Mas aqui nós estamos a falar de seres sencientes que nasceram do ventre da mãe. Estamos a falar desse tipo de seres sencientes. Então, de qualquer modo, porque nós nascemos constantemente, renascemos e nascemos e nascemos, nós tivemos muitos tipos de renascimentos, porque nós tomamos muitos renascimentos de uma mãe, tivemos uma mãe em muitas vidas passadas, e visto que samsara não tem princípio, então os renascimentos que nós tivemos também não podem ser estimados, estão para além da nossa compreensão ou compreensão, e por causa disso nós tivemos inúmeras mães também. Então, nesta vez, nós nascemos a partir de uma mãe, e a mãe foi muito bondosa para nós, porque nos deram um nascimento e deu um dos maiores presentes, que é o nascimento humano. Porque o nascimento humano é um dos melhores nascimentos que podemos ter em samsara. Porque com o nascimento humano é o mais fácil para praticar o Dharma do Buda. De um modo geral, há 6 classes de seres sencientes: os deuses, os demideuses, os humanos, os animais, os fantasmas famintos e os seres infernais. Em muitos dos casos, os seres não têm a oportunidade nem o tempo de praticar o Dharma. Se nós pensarmos nos seres dos infernos, eles sofrem tanto devido ao calor intenso, ao frio intenso, e por causa disso, eles estão dentro desse sofrimento sempre. O pensamento de praticar o Dharma não ocorre na mente deles. Então, eles não praticam o Dharma. Os fantasmas famintos estão sempre a sofrer de uma grande fome ou de uma grande sede. Então, o pensamento de praticar o Dharma não ocorre na mente deles. Nos animais, os animais sofrem por ignorância e estupidez. E, portanto, eles também sofrem porque os outros animais os comem. Os animais mais poderosos matam-nos e comem-nos. Os animais mais pequenos, eles sofrem devido a isso. Então, o pensamento de praticar o Dharma também não aparece na mente de Deus. E se nós pensarmos agora dos deuses, os seres celestes, eles experienciam muita felicidade, eles estão sempre felizes. Por causa de eles estarem sempre felizes, o pensamento de praticarem o Dharma não aparece. Então, os semideuses, os seres sencientes dos demideuses, estão sempre em guerra com os deuses celestes. Então, eles estão sempre ocupados com a luta, conflitos, e, portanto, não conseguem pensar em praticar o Dharma.
mas para os humanos, como eu mencionei, os humanos não sofrem muito, nem estão muito felizes. Então há como que uma balança, um equilíbrio. Não sofrem tanto como os seres infernais, nem tão felizes como os seres celestes. Então existe uma boa balança, um bom equilíbrio. Como existe um bom equilíbrio entre o sofrimento e a felicidade, o pensamento de praticar o Dharma acontece e podem usar o tempo para praticar o Dharma. Então devemos estar muito gratos para todos os seres sencientes, porque todos os seres sencientes foram, numa certa altura, nossas mães, e ao darem nascimento a nós no passado, deram-nos a oportunidade, muitas vezes, de praticar o Dharma. Então nós podemos dizer o que nós temos nesta vida. Nós somos humanos nesta vida. Nós temos vida de uma maneira muito melhor que muitos outros seres sencientes e, portanto, e claro que isto é devido ao nosso mérito em vidas passadas, mas devemos também compreender toda a felicidade que nós temos agora também tem que ser lembrada como a bondade de todos os seres sencientes que foram nossas mães. Então nós precisamos, para atingirmos o nascimento humano, nós precisamos de ter tido já acumulado um bom mérito. Então, a maior parte do mérito que acumulamos no passado trouxe-nos a esta vida presente humana. Então, como humanos, a pessoa que nos deu o nascimento humano é a nossa mãe, então nós devemos lembrar sempre a mãe com bondade. Então vamos nos lembrar disso. Então, para ir ao ponto principal deste verso, uma joia realizadora de desejos no passado eram mais facilmente disponíveis, principalmente na Índia. Nós encontrávamos joias e os marinheiros iam para o oceano ir buscar joias realizadoras de desejos no fundo do mar, no fundo dos oceanos. Então, uma joia realizadora de desejos, o benefício de ter isso, ela pode realizar todos os desejos nesta vida, tal como uma vida longa, felicidade, prosperidade, saúde, mas o seu poder é só limitado. Só pode dar a auspiciosidade temporária ou a fortuna temporária no samsara. Se bem que seja chamada uma joia realizadora dos desejos, no samsara ela não nos dá a iluminação, porque a iluminação é algo que nós temos que atingir pelos nossos próprios esforços. Então, Geshe Langritampa está a dizer que, se bem que a joia realizadora dos desejos seja muito poderosa por nos dar todos os desejos temporários, algo que é ainda mais poderoso do que isso é os seres sencientes. E nós podemos perguntar como é que como é que os seres sencientes são mais preciosos? O que é mais poderoso? É mais poderoso? As primeiras duas linhas falam
considerando todos os seres sencientes como mais preciosos que uma joia realizadora dos desejos, nós temos que ver os seres sencientes, nós temos que olhar para eles como sendo muito importantes, muito preciosos, e ainda mais preciosos do que uma joia realizadora de desejos. A terceira linha, no que concerne à realização do propósito supremo, aqui o que está a dizer, porque é que os seres sencientes são mais preciosos que uma joia realizadora de desejos? A resposta é para a realização do propósito supremo, porque os seres sencientes dão-nos a possibilidade da iluminação. A iluminação pode ser atingida. É devido aos seres sencientes. Os seres sencientes são as causas, são uma das causas mais importantes de atingir a iluminação. Foi ensinado por Shantideva no trabalho, no caminho do Bodhisattva, de Shantideva, que o Buda e os seres sencientes são iguais. São iguais em importância, e a razão é porque, ao ouvir os ensinamentos do Buda, tendo devoção, etc., nós podemos atingir a iluminação. O Buda é o guia que nos mostra o caminho. Então, o Buda é uma das causas principais de atingir a iluminação. Mas não só o Buda, mas também os seres sencientes, que eles também são uma das causas mais importantes de atingir a iluminação. Porque os seres sencientes são o objeto da nossa compaixão. Então é por causa que os seres sencientes sofrem que nós temos um objeto para praticar compaixão. E a compaixão é uma das causas mais importantes de atingir a iluminação. Sem compaixão nós não conseguimos atingir a iluminação. Então, sem seres sencientes, não há objetos para praticar a compaixão. Então, para lhe explicar a conexão entre seres sencientes e a iluminação. Há muitas causas para atingir a iluminação, mas a causa mais importante é a Bodhicitta, ou seja, a mente da iluminação, em que nós aspiramos para atingir a iluminação para benefício de todos os seres sencientes. Então, a causa do Bodhicitta é a compaixão. Sem a compaixão, a Bodhicitta, ou a mente da aspiração, não consegue ser atingida. Então, a definição de compaixão é o pensamento em que nós desejamos que todos os seres sencientes possam estar libertos do sofrimento e das causas do sofrimento. Isso é a causa da compaixão. Então, nós precisamos de seres sencientes para gerar compaixão, para atingirmos a compaixão. Sem seres sencientes não haverá propósito para atingir a iluminação, porque o que nós queremos é atingir a iluminação para beneficiar todos os seres sencientes e colocá-los fora do sofrimento e atingir um estado de felicidade. Então, os seres sencientes são necessários de modo a atingir a iluminação, de modo a treinar nas causas de atingir a iluminação. Então, portanto, como Geshe Langri Tangpa disse, para atingir a realização do propósito supremo, então é uma das grandes causas para atingir a iluminação. Então, porque os seres sencientes são ainda mais preciosos que uma joia realizadora de desejos, porque eles nos ajudam a realizar a iluminação completa, ou o objetivo mais alto. Então, eu olharei sempre para eles com afeição.
por esta razão. Porque eles nos ajudam a atingir a iluminação. Então eu vou olhar sempre para eles como tendo sido nossas mães, que foram bondosas e muito carinhosas em relação a nós. Então este é o primeiro verso dos 8. 8 versos sobre o treino da mente e fala do primeiro ponto. Então agora nós temos o segundo verso. Sempre que estiver na companhia de outros, considerar-me-ei o inferior de entre todos, e do fundo do coração estimarei os outros como sendo supremos. O segundo ponto, Geshe Langri Tangpa está basicamente a dizer para que um praticante do treino da mente é muito importante para considerar os outros maiores que nós e considerar-nos a nós mesmos em todas as horas inferiores aos outros, seja na educação, na experiência, no conhecimento, etc. Isto pode não aplicar-se, não fará sentido àqueles que fazem uma vida comum e não praticam o Dharma, porque nós temos mais conhecimento ou mais experiência, nós poderemos ser, nós temos mais razões para pensar que nós somos superiores. Temos mais razão para pensar que somos superiores aos outros. Mas para um praticante de Dharma, principalmente de treino da mente, isso não trabalha. Porque como um praticante de treino da mente, não interessa quanta experiência ou quanto conhecimento nós tenhamos, ou quanto sabemos, não importa. Como um praticante de Dharma, é sempre importante ser humilde. É muito importante ser humilde, porque se não formos humildes, se nós nos tornarmos orgulhosos da nossa prática do Dharma, pelos resultados obtidos da nossa prática do Dharma. Quando nós praticamos o Dharma, nós estudamos os ensinamentos do Buda e por causa disso nós caímos, nós podemos nos tornar muito arrogantes e pensar que sabemos mais do que em relação aos outros e saber mais do que os outros. E também, tendo meditado por muitos minutos, ou horas, ou dias, ou anos, é também muito possível que caiamos na armadilha, que sejamos um grande praticante de Dharma e que todos os outros são muito inferiores. É normal que caiamos nesta armadilha. Se nós deixamos cair nestas armadilhas como praticantes do Dharma, então nós falhamos como praticantes do Dharma. No final, o remédio tornou-se veneno, porque todo o objetivo de praticar o Dharma é sermos uma pessoa melhor, mais conhecedores, não só ser mais conhecer, mais ao gerar a sabedoria, mas também nós temos que ser também muito compassivos, porque ao ser compassivos, por gerar bondade amorosa e bodhicitta. Mas se no fim apenas a prática do Dharma nos levar a ser arrogantes, então o remédio, o Dharma, que é o remédio, transformou-se em veneno. Então, não beneficia a nós, nem beneficia aos outros. Então é importante que devemos estar cientes, devemos estar a olhar para isto e ter consciência disso, que não caímos nestas armadilhas como praticantes do Dharma. Então,
Mas nestes 8 pontos, nós devemos compreender que Geshe Langpa Tangpa praticava isto de uma forma diária. Então, ele está a apresentar as suas práticas a nós. Todas estas práticas têm que ser praticadas por todos, praticado por todos, e tem que ser praticado a todo o tempo. Eu próprio pratico isto. Não só eu pratico isto, mas também eu possa praticar todas estas no futuro. E também possam todos os meus seguidores, os meus discípulos, seguir todos estes ensinamentos. Então, isto é o que é que Geshe Langpa Tangpa nos diz. Então, o segundo verso é sobre isto. Sempre que eu estou na companhia dos outros, considerar-me-ei como o inferior de todos. Porque nós somos seres sencientes e nós precisamos de socializar. Então, nós nunca vivemos sozinhos. É natural em vida que nós socializemos com muitas pessoas com quem temos contacto, tal como os nossos pais, os nossos relativos, os nossos amigos e muitas pessoas que nós não conhecemos, que não são familiares, pessoas que ainda estamos para conhecer, muitos estranhos e por aí fora. Então, por aí fora, onde quer que vamos, especialmente onde há lugares onde há muita gente, onde há mesmo um número pequeno ou um número grande de pessoas, se nós estamos no meio de uma multidão, qualquer que seja o caso, nós devemos olhar-nos sempre como o inferior entre todos. Há uma grande razão para fazer isto, porque nós, como seres sencientes, porque nós não temos controle sobre a nossa própria mente, nós temos uma quantidade de controle, mas porque as ações de corpo e de fala são controladas pela mente, mas temos estas falhas, estes 3 venenos que são a ignorância, ódio, ou a zanga e apego. Então, a maior parte dos tempos nas nossas vidas, as nossas ações estão direcionadas por estes 3. Ou um destes 3, ou todos os 3 venenos ou falhas. E a maior parte dos tempos, a nossa mente cai naquilo que a ignorância nos diz, ou o apego, ou a zanga, ou o que quer que a zanga queira. Então, quando nós temos uma zanga muito grande, nós perdemos controle. Para compreender o que é que está correto e o que é que está incorreto. As nossas emoções explodem e somos capazes, inclusivamente, de bater nas pessoas e por aí fora. Somos capazes de ser violentos com eles. A zanga leva-nos a tais incidentes. E muitas das vezes destes incidentes, quando ocorreram, são coisas que nós nos arrependeremos mais tarde. E perguntar porque é que eu próprio fiz isto. E então nós ficamos envergonhados connosco mesmos. Então o apego em relação aos outros com quem amamos é importante compreender a diferença entre amor e apego. Quando nós falamos de apego, claro que nós temos gostamos de alguém, mas na maior parte dos casos, mas nós queremos algo em retorno. Nós queremos algo de retorno dessa ligação. Se nós temos apego em relação aos nossos pais, é normal que tenhamos mais para nós mesmos do que felicidade, mesmo em relação com o nosso companheiro, é também devido a apego.
nós gostamos dele ou dela e temos prazer nisso, queremos agradá-los, mas nós queremos algo de volta. Então, isso não é um amor verdadeiro. É de acordo com o ensinamento do Buda. O amor verdadeiro é um amor incondicional, em que nós apenas desejamos que os outros sejam felizes. Em relação, queremos beneficiá-los. Se nós não formos cuidadosos em devolver a nossa bondade, nós recebemos, então a bondade amorosa leva-nos a amor, mas o amor que nós temos é misturado com apego. E essa mistura de amor com apego é muito perigosa. Eu só queria mencionar isso, mas de qualquer modo é bom saber isso, para saber estas diferenças. Então, para voltarmos, quando nós estamos numa grande multidão, nós devemos considerar-nos como o inferior. Porque nós, como seres sencientes, não temos controle sobre a nossa própria mente. E como nós não temos controle sobre a nossa própria mente, é muito difícil compreender a mente dos outros. Nós temos que ser honestos connosco mesmos. Nós conseguimos avaliar a natureza de uma pessoa, podemos compreender a sua mente e as suas intenções. Se nós não compreendemos a nossa própria mente, em primeiro lugar, é muito difícil se pensarmos desse modo. Então, a única pessoa que compreende a mente nossa e de todos os seres sencientes, tais como são, é o Buda completamente iluminado, porque o Buda abandonou todas as falhas e a ignorância. Mas como nós não temos essa habilidade na nossa mente, nós não podemos realmente dizer que esta pessoa é inferior ou que esta está pior do que eu ou melhor do que eu e por aí fora. Mas é sempre bom e é sempre mais seguro acreditar que todos os seres sencientes, não só humanos, mas também os animais, são melhores que nós mesmos. Porque é sempre melhor pensar desse modo, porque, como eu disse, nós não conseguimos determinar a mente dos outros seres. Se nós não consideramos a mente dos outros seres começamos a nomear a pessoa como uma pessoa mentirosa ou má, etc., pode ser muito perigoso para nós mesmos, porque nós estamos a criar um karma mau para nós mesmos. Então, um modo mais seguro é melhor pôr sempre todos os seres sencientes na categoria de ser melhores que nós. Então, e nós sendo numa categoria inferior, é sempre melhor. Nós não devemos só olhar para todos os seres sencientes, não só humanos, mas os animais, porque os animais, às vezes os animais, nós não sabemos se eles são tal qual eles parecem. Às vezes os animais podem ser emanações de Budas e Bodhisattvas. Então, um dos exemplos é do Arya Asanga, que meditou no Bodhisattva Maitreya durante muitos anos. E então, o Arya Asanga meditou em Maitreya durante muitos anos, mas ele nunca viu Maitreya. Ele nunca conseguiu olhar para a cara de Maitreya durante muito tempo em que ele praticou. Um dia, depois de muitos anos de prática e meditar em Maitreya, cerca de 12 anos de aspiração e esperar sobre Maitreya,
Arya Sanga viu na rua um cão que tinha muitos parasitas. Então estes parasitas estavam sempre a morder a carne do cão. Então o cão estava a sofrer muito por causa disto. Então o Arya Sanga teve uma grande compaixão em relação ao cão e quis ajudar, de modo a ajudar o cão e de modo a separar o cão dos insetos. Mas se ele agarrasse nos insetos com a mão, porque os insetos são muito pequenos e podiam ser mortos, no processo ele também considerou o bem-estar dos insetos e não só do cão. Então ele teve muita coragem e ele lambeu o cão, e ao lamber o cão com a sua língua, ele agarrou em todos os insetos e separou os insetos do cão. E devido a esse grande ato de compaixão, ele acumulou mérito suficiente para ver face a face o Bodhisattva Maitreya. Então, quando ele lambeu os insectos, o cão transformou-se eles próprios em Maitreya. Por causa do seu karma, a Sangha não era capaz de ver Maitreya. E ele perguntou a Maitreya: eu orei e pedi tanto tempo, por que é que não te mostraste até agora? E Maitreya respondeu: eu tenho estado contigo desde o dia 1, mas por causa do teu karma não eras capaz de me ver na minha forma completa. Então, neste caso, se não consegues acreditar, então agarra em mim e põe nos meus ombros, nos teus ombros, e vai para a cidade. Então, ele agarrou no Bodhisattva Maitreya e pôs nos seus ombros, e quando ele foi para a cidade, todas as pessoas da cidade disseram: por que é que estás a levar um cão nos teus ombros? Então, todas as pessoas que encontrou na cidade disseram isso. E desta história nós podemos compreender que às vezes não todas as coisas que vemos são aquilo que são, aquilo que parecem. Então, às vezes, os animais podem ser emanações de Budas e Bodhisattvas para testar a nossa prática, e algumas vezes os Budas e Bodhisattvas também podem emanar-se como mendigos para nós praticarmos a generosidade ou a caridade por aí fora. Mas a atividade dos Budas e Bodhisattvas está para além da compreensão dos seres sencientes, porque eles agem para benefício dos seres sencientes de muitas maneiras. Então, por causa nós não conseguimos compreender a naturação de seres sencientes ou a natureza de Budas e Bodhisattvas. Então, é melhor estarmos em segurança e categorizar todos como sendo melhores que nós. Então, Jetchi Langritampa, então, e do fundo do coração estimarei os outros como sendo supremos. É devido a estas razões, devemos sempre estimar os outros como sendo melhores que nós. Não só estimar porque nos foi dito, mas porque há uma razão válida para isso. Nós devemos estimar todos os seres como sendo supremos a partir do nosso coração, do fundo do nosso coração. Número 3. Em todas as minhas ações observarei a minha mente. E no momento em que as emoções destrutivas surgirem, confrontá-las-ei fortemente e evitá-las-ei, já que irão causar dano a mim e a outros. Em todo o tempo, qualquer que seja a ação que nós estejamos a fazer, seja comer, andar, sentar, descansar, andar, o que quer que estejamos a fazer, nós devemos observar sempre a nossa mente todo o tempo.
E a razão porque nós devemos observar sempre a nossa mente, porque nós não temos controle sobre a nossa mente, porque nós temos estado associado com as emoções destrutivas, tais como apego, zanga e por aí fora. E estas falhas ou venenos podem aparecer e podem surgir de repente na nossa mente. Tão de repente que se nós não tivermos cuidado, uma vez que estas falhas se desenvolveram na nossa mente, é provável que as nossas ações serão direcionadas por estas falhas e devido a isso, então darão com que nós nos envergonharemos e nos arrependamos. Então, nós devemos observar sempre a nossa mente de modo a parar com estas, reconhecer estas emoções e pará-las no momento que elas se desenvolvem, para que não se tornem muito tarde para isso. Então é importante, como praticantes do Dharma, principalmente como aqueles que treinam a mente, devemos observar sempre a nossa mente. Então é como se nós tivermos um espelho à nossa frente para olhar para a nossa cara. O espelho principal para os praticantes do Dharma é o espelho de plena atenção, de mindfulness. Eles devem olhar para a sua própria mente e examinar os seus próprios pensamentos. E a razão é para agarrar nas emoções no momento em que elas aparecem. Eu vou querer mostrar um exemplo. Considera um ladrão que entrou na nossa casa. Um ladrão pode entrar na nossa casa e se nós não reconhecermos o ensinamento como o ladrão como um ladrão no momento que entra na nossa casa, mais tarde será muito tarde, uma vez que eles tenham levado ou roubado objetos valiosos. Será muito tarde. E só haverá arrependimento. Mas se nós somos capazes de reconhecer um ladrão no momento em que entra na nossa casa e os paramos, antes que eles cometam a falha de roubarem, então nós não teremos arrependimento de ter perdido um objeto valioso. Então um praticante de Dharma é semelhante. Tal como as emoções destrutivas como a ignorância, apego e zanga, nós devemos observá-las e reconhecê-las como falhas. E no momento que elas aparecem, pará-las e abandoná-las. No momento em que elas aparecem, de modo a não causar muita destruição. E que não haja arrependimento para isso. Isto é um bom exemplo que pode nos ajudar numa compreensão melhor. Então, como Geshe Langri Tangpa, as duas últimas linhas, e confrontá-las-ei fortemente e vetá-las-ei, já que irão causar dano a mim e aos outros. A razão principal de confrontar estes pensamentos com muita certeza e com muito forte, logo que eles surgem, se nós não os evitarmos e se eles ficam na nossa mente, essas emoções destrutivas tornam-se como que os três venenos tornam-se mais poderosos minuto a minuto. E se isso acontecer, não só para nós, mas também para os outros, não será bom. Porque teremos muita zanga na nossa mente. Então, se nós entrarmos nessa zanga,
Então, nós não estaremos felizes, estragará a nossa paz e também esta zanga irá para os outros e alargar-se-á para os outros e irá causar sofrimento aos outros também. Então nós somos capazes, inclusivamente, podemos causar violência física aos outros como um resultado. Então isto será não só um resultado para nós, mas também para os outros. Porque a paz sairá tanto da nossa mente como da mente dos outros. Então é muito importante reconhecer essas emoções destrutivas logo que elas aparecem, logo que elas surgem, por esta razão. Então agora vimos para o quarto verso. Sempre que encontro seres maldosos ou aqueles fustigados por pesadas transgressões ou sofrimento, estimá-los-ei como algo raro, como se ele tivesse encontrado um tesouro inestimável. Na prática de um Bodhisattva, é importante nós associarmos com bons professores e como amigos do Dharma, que servem como exemplos para nos tornarmos melhores pessoas, como praticantes melhores. Mas devemos também, não devemos ignorá-los. Um número grande de seres sencientes que estão a sofrimento e que cometeram más ações, não devemos abandoná-los, mas devemos também tentar ajudá-los. Portanto, Geshe Langri Tangpa diz que sempre que encontrar seres maldosos, são pessoas ou qualquer ser senciente que pode ser, que tem uma natureza muito má, de modo a estar muito zangado, muito egoísta, muito orgulhoso, muito arrogante, ou uma pessoa maliciosa. Quando eu vejo este tipo de seres sencientes, pode ser estes seres sencientes que podem ter, fizeram ações mal, possam ter morto a sua mãe ou o seu pai, ou ter morto um Arahat, ou um Buda, e criou conflito na Sangha, e também podem ser estes seres sencientes que sofrem muito. Quando eu vejo estes seres sencientes que estão infelizes, devo estimá-los como algo raro, como se eu tivesse encontrado um tesouro inestimável. E porquê? Porque é que devemos estimá-los como algo raro, se eles agiram tão mal? Se eu não os ignorar, ainda tenho que os estimar. Porquê? Porque uma das causas principais de atingir a iluminação é a compaixão. E o objeto de compaixão não importa, qualquer que seja o ser senciente, que tenha um bom karma, ou que tenha um mau karma, ou que estejam a sofrer muito, ou os seres sencientes que não sofram muito, não importa quaisquer que sejam os seres sencientes. Os objetos da nossa compaixão são todos os seres sencientes. Então é como se fosse um tesouro precioso. Como é parecido com uma joia preciosa realizadora de desejos. Estes seres sencientes ajudar-nos-ão a levar-nos à iluminação e podem também ajudar
e também nos pode ajudar na prática do Dharma. Há a história de Atisha que visitou o Tibete no século XI e é o primeiro mestre da Kadampa, de onde este ensinamento vem. Quando ele visitou ao Tibete, ele levou alguns assistentes e dentre estes assistentes havia uma pessoa que estava sempre muito zangada, estava sempre a dizer coisas más sobre Atisha. Esta pessoa era um assistente e era uma pessoa indiana e estava a acompanhar Atisha na sua viagem para o Tibete. Se bem que ele estivesse a acompanhar Atisha, parecia que ele estava a fazer mais mal do que benefício a Atisha. E isto confundiu os tibetanos. Então um dia um dos tibetanos perguntou a Atisha: por que é que tens esta pessoa contigo, sempre a dizer coisas más sobre ti, não tem respeito por ti, por que é que mantens uma pessoa contigo? A Atisha respondeu: esta pessoa que me está a acompanhar é muito importante para mim. É como se fosse um professor. É como um tesouro raro. E eu olho para ele de uma maneira muito alta. Porque ele é um professor que me ajuda na minha prática de paciência. Porque ele está sempre a dizer coisas más sobre mim, faz mais fácil para mim progredir na minha prática. Ele é um objeto da prática da paciência. Portanto, ele é como um professor para mim e, portanto, eu olho para ele com carinho. Então, essa foi a resposta de Atisha. Então, como um praticante do treinamento, é muito importante tornar-nos como Atisha e seguir no seu exemplo. Com isto, nós completamos o quarto verso e agora vamos ao quinto. Sempre que alguém por inveja me fizer mal, atacando-me ou menosprezando-me, tomarei a derrota sobre mim e oferecerei a vitória aos outros. A lição principal deste verso, é que para os bodhisattvas é de sempre dar a vitória aos outros e nós termos a perda para nós mesmos. Desse modo, para explicar isso, sempre que quando alguém por inveja ou por ciúme podem me atacar ou dizer mal, dizer coisas que não são corretas sobre mim, nós podemos não ter roubado nada, mas essa pessoa pode dizer que sim, que essa pessoa roubou. Eles podem dizer que essa pessoa roubou. Alguém pode dizer mentiras em relação ao Bodhisattva, se bem que o Bodhisattva não tenha cometido nenhum ato de roubo. Mas essa pessoa pode mal dizer. Ou outras vezes podem dizer alguma coisa que não é verdade, ou dizer tal como que o Bodhisattva é algo que não é, tal como o Bodhisattva é um mentiroso e por aí fora. Trabalha das duas maneiras. A pessoa pode dizer algo. Há duas situações diferentes. Alguém pode dizer o Bodhisattva cometeu algo que realmente não cometeu, mas ele também podem
não cometeu algo bom, se bem que o Bodhisattva tenha feito algo de bom. Então trabalha das duas maneiras. O ponto é, por causa do ciúme e da inveja, é natural que as pessoas digam mentiras sobre ti. E vão arruinar a tua reputação. E quando isso acontece, para o Bodhisattva, a melhor coisa a fazer é deixá-los levar a vitória, possam ter a vitória e estar felizes com isso, deixá-los estar felizes com isso e aceitar o que quer que eles tenham dito, o que quer que seja errado. Nós sabemos que está errado. Para o Bodhisattva sabe que está errado. Os grandes praticantes não se defendem a si mesmos porque eles são tão compassivos, porque eles deixam que os outros fiquem com toda a vitória. Se bem que os tenham atacado o Bodhisattva. E eles levam com toda a má reputação de ter sido atacados. Isto é uma das práticas principais do Bodhisattva. Só uma pessoa muito corajosa é que é capaz de fazer uma coisa destas. Uma pessoa mais brava é um Bodhisattva, mais corajosa é um Bodhisattva. Se não formos um Bodhisattva, é muito difícil não praticar isto. E a sociedade é ensinado precisamente o contrário. Se alguém diz algo errado, nós precisamos nos defender. E na sociedade é isso que acontece. Então é muito importante na sociedade que eles não destruam a nossa reputação, mesmo que vamos a tribunal, que ganhemos no tribunal e nós temos a vitória. Isso é compreensível na sociedade, mas quando vem para a prática do Dharma é diferente. E nesta vida presente pode ser uma grande perda porque nós estamos a dar toda a vitória àqueles que nos dizem mal. Nós deixamos que a nossa reputação seja destruída. E ao deixar que as outras pessoas pensem que nós somos um mentiroso ou cometemos um ato mau, como matar alguém, nós podemos pensar que é uma grande perda, mas em vidas futuras é um grande benefício, porque desse modo nós tornamos mais próximos da iluminação, nós estamos a progredir na prática do Bodhisattva, de dar a felicidade aos outros e tomar o sofrimento para nós mesmos. Desse modo, ajuda-nos a sociedade e aqueles que não praticam o Dharma, é compreensível que eles queiram tomar a vitória para eles próprios e dar a perda aos outros. Porque a única coisa que estão preocupados é esta vida. Nem todas as pessoas acreditam em vidas futuras e não se importam com a iluminação, mas se eles apenas se importam com esta vida apenas, é natural que eles pensem desse modo, que queiram apenas ser felizes nesta vida e de modo a ser felizes é que todas as pessoas, que ninguém destrua a reputação deles. Mas para um Bodhisattva, para a prática do Dharma, o Buda disse que na realidade, em Samsara, não esta vida, mas todas as vidas futuras também existem. Nós acreditamos no renascimento. Nós acreditamos em vidas passadas, em vidas futuras e nesta vida. E, portanto, é muito importante que não olhemos apenas para o benefício nesta vida, mas que olhemos para o benefício em vidas futuras. Eu penso que num dos ensinamentos de Geshe Shekawa, Geshe Shekawa Ichi Dorje,
no treino da mente em 7 pontos que eu dei há cerca de um mês ou 2, talvez tenha sido há 2 meses atrás, havia algo em relação a isto, que nesta vida nós podemos trabalhar em algo e talvez seja difícil nesta vida trabalhar nisto, mas se nós sabermos que nas vidas futuras existirá um grande benefício, através deste trabalho muito difícil que estamos a fazer agora, vale a pena fazê-lo, se bem que seja agora difícil fazê-lo. Porque ao compreender que que nos beneficia no futuro, nós devemos fazê-lo. Então, alguma das coisas, trabalhos, é mais fácil trabalhar agora, mas como não trazem benefício em vidas futuras, mais vale não trabalhar neles. Nem todas as coisas fáceis devem ser trabalhadas, porque todas as coisas fáceis não nos levam a grandes benefícios, principalmente se nós estamos a trabalhar algo agora que é fácil de fazer, mas que não nos traga grande benefício no futuro. Geshe Chekawaka falou sobre essa coisa que, mas se for muito difícil trabalhar agora numa coisa e sabemos que nos trará um grande benefício no futuro, então nós devemos trabalhar nisso. Então isto tem uma ligação com esse ensinamento dos 7 pontos do treino da mente que eu dei anteriormente. Talvez seja difícil nesta vida levar com toda a culpa dos outros, se bem que nós não estejamos errados, ao ser acusado de ter feito coisas que não fizemos. Mas há muito benefício em vidas futuras. É melhor então então fazer isso nessa vida, levar com estas culpas. Então esta é a lição principal deste verso. Então agora vamos para... Então isso é suficiente. Vamos então para o verso 6. Mesmo quando alguém que eu tenha ajudado ou em quem eu tenha depositado grandes esperanças me maltrate muito injustamente, verei esta pessoa como um verdadeiro mestre espiritual. A lição principal do que Geshe Lingpa está a dizer aqui é que os bodhisattvas, o trabalho principal dos bodhisattvas é ajudar os outros. Então, muitas vezes, as pessoas, ao ajudar os outros, as pessoas podem nos retribuir a nossa bondade, mas há pessoas que não retribuem a nossa bondade. Mas nós não devemos ficar infelizes por causa disso, não devemos estar zangados, não devemos ficar desapontados e não devemos abandonar tais pessoas, mas devemos considerá-los como estas pessoas de uma maneira grande, tal como um mestre espiritual. Para explicar isto em grande detalhe, por exemplo, um bodhisattva pode ter ajudado alguém muito, pode ser financeiramente, ou dar um ensinamento de Dharma, por exemplo. Pode ter sido uma pessoa muito pobre, que está muito mal na vida, e o Bodhisattva olha para esta pessoa e tem grande compaixão e quer ajudar, e então ajuda-os externamente e dão-lhes aquilo que precisam. Pode dar roupas, pode alimentá-los, pode ter a certeza que tem as suas necessidades básicas de vida e que não tem falta
das coisas necessárias para uma vida decente. Se bem que o Bodhisattva possa ter ajudado esta pessoa muito, é possível que esta pessoa que foi beneficiada pode-se virar as costas ao Bodhisattva e trair o Bodhisattva que anteriormente ajudou, porque tem uma natureza má. Porque lá no fundo podem não lembrar a bondade do Bodhisattva. Então, portanto, não podem não retribuir a bondade do Bodhisattva. E algumas vezes, quando as pessoas ajudam outras pessoas e tiram-nos das situações muito difíceis na vida, e estava com muita dificuldade essa pessoa e se torna muito confortável depois, algumas pessoas no futuro esquecem dessa bondade da pessoa que os ajudou e tornam-se orgulhosos e arrogantes e que não precisam de depender dos outros. E então essa pessoa que me ajudou originalmente, eu não preciso depender deles, eu não preciso voltar a pagar as coisas. Eu já não preciso de estar com eles, etc. Ou ser amigo deles, por aí fora. Algumas vezes os seres sencientes podem ser muito estranhos na maneira como nós pensamos. Há muitas pessoas que retribuem, mas há muitas pessoas que não. Quando o Bodhisattva é maltratado pela pessoa a quem ele ajudou e quem tinha grande esperança, quando o Bodhisattva é maltratado e ser tratado injustamente por tais pessoas, o Bodhisattva não deve ficar triste. O Bodhisattva deve ser compreensivo que esta pessoa é um ser senciente que não tem controle sobre as suas emoções. E, portanto, são um objeto de compaixão. Então, são como um mestre espiritual que me ajuda a progredir no caminho espiritual e ajuda-me a praticar paciência em relação a eles. Então, isto é importante. É muito importante como prática de um Bodhisattva. E o exemplo que eu gostava de colocar aqui é, eu gostava que considerassem este exemplo. Se alguém viesse assim então e tem um grande pau na mão e batem, ou pode ser um chicote ou qualquer arma e batem-nos e magoam-nos desse modo, qual é a pessoa normal comum ficará desapontada ou zangada em relação ao chicote ou ao pau, ou à arma, ou estarão zanga em relação à pessoa que tem a arma, o pau ou o chicote? Qual é o objeto a quem ficaríamos zangados? Ou ficaremos ressentidos? Será com o objeto animado que teve a arma ou o objeto inanimado, tal como o chicote, por aí fora? Nós precisamos de perguntar isto a nós próprios. Uma pessoa comum diria: será zangado com a pessoa que nos bateu? Não ficariam zangados com o pau, se bem que tenha sido o pau que nos deu a dor. A pessoa tinha apenas a arma e bateu. E então, mas a dor foi causada pela arma e não pela pessoa, mas a pessoa é que nos indiretamente magoou. A nossa zanga não virá para a arma, mas para a pessoa. Então a pessoa é alguém que estava a controlar a arma, então a arma em si não tem uma mente dela própria, é a pessoa que decidiu magoar-te com a arma. Então toda a nossa zanga irá para essa pessoa.
porque a arma é controlada pela pessoa. Portanto, um Bodhisattva, quando é maltratado por uma pessoa, com alguém a quem tenha feito muito bem, quando é atraído por esses amigos anteriores, eles também devem ter uma grande compreensão que a pessoa ela é como a arma, eles não têm controle dessa mente. Aquilo que está a controlar a pessoa, ou que levou a pessoa a trair-te, é a ignorância, é o apego e a zanga na sua própria mente. E isso é que é a falha principal. Então, se bem que o Bodhisattva não ficará zangado com os 3 venenos, que a pessoa, ele compreenderá que a pessoa não tem controle sobre as suas próprias falhas, porque ele não tem controle sobre os 3 venenos. Então não vale a pena ficar zangado com a pessoa. Então isto é uma das práticas mais importantes do Bodhisattva. Então, em 7º, em suma, direta ou indiretamente, oferecerei ajuda e felicidade a todas as minhas mães, ou seja, os seres sencientes. E secretamente tomarei sobre mim toda a sua dor e sofrimento. Então, com isto, Geshe-la Rinpoche speaking about also one of the most important practices of a bodhisattva, known as Geshe-la Tangpa está a falar sobre Tonglen, ou Dakchen Tewa. In other words, it is known as the exchange é a troca de nós por outros. Or you could call it the exchange of happiness and suffering. Então é a troca do sofrimento pela felicidade. Isto é uma das práticas principais do Bodhisattva. E em suma, a essência de tudo isto, direta ou através das ações do nosso corpo ou indiretamente através das ações da nossa mente, então diretamente, ou seja, corpo e discurso, oferecerei ajuda e felicidade a todas as minhas mães. O Bodhisattva, então, deve oferecer toda a felicidade que tem na sua mente a todos os seres sencientes, que foram nossas mães em vidas passadas. Deste modo, nós damos ajuda. Pode ser diretamente ou indiretamente. Diretamente pode ser como eu disse, como se vimos alguém pobre, nós podemos dar comida, um sítio para viver, roupa ou uma família, fazê-los felizes. Então isto é um modo de dar através do nosso corpo, de dar felicidade através do nosso corpo. Através do nosso discurso pode ser dizer coisas boas, coisas prazerosas sobre os outros, dizer coisas que os farão os outros felizes. Isso é um modo que podemos ajudar os outros. E essas duas maneiras são diretamente. E indiretamente pode ser através da mente, a visualizar, de dar toda a minha felicidade, a felicidade a todos os seres sencientes e absorver o seu sofrimento. Nesta maneira, o Bodhisattva deve praticar. E secretamente tomarei sobre mim toda a sua dor e sofrimento. Não só devemos dar aos outros a felicidade, mas também indiretamente tomar sobre nós próprios todo o sofrimento e o seu karma mau, para que eles não tenham que viver esse karma. E quando nós fazemos isto, nós compreendemos o direta e indiretamente. Então, através do nosso corpo, ações do corpo, estão com muitas dificuldades, com dificuldades de vida,
e por aí fora, nós podemos ajudar e dar aquilo que nós, o conforto que nós temos e trocar a nossa vida confortável pela sua vida difícil. E podemos trocar a felicidade e o sofrimento. E diretamente podemos falar bem deles através do nosso discurso. Se houver um boato mau sobre outras pessoas, nós podemos dizer, não, é dizer que não foi eles que fizeram, mas fomos nós que fizemos, e tomar nós próprios a culpa e libertá-los do seu sofrimento, se bem que nós não tínhamos feito nada de errado, como um bodhisattva. Desse modo, a nossa reputação estará danificada. Mas então nós visualizamos indiretamente que damos toda a nossa felicidade e que tomamos todo o seu sofrimento para nós próprios. De modo a que eles não precisam de sofrer e que eles devem então gozar a felicidade que nós temos. Então nós fizemos as trocas. E neste modo nós devemos, como bodhisattvas, praticar. Então isto é muito importante. Então, existe este dito no caminho do Bodhisattva em Shantideva, por Shantideva, que So that verse speaks about the exchange of oneself and others, and a troca entre nós e os outros. O que Shantideva diz nesse verso, todo o sofrimento dos seres sencientes, aquilo que eles sofrem, a razão principal porque eles sofrem, que eles estão só a pensar na sua própria felicidade. Eles só querem ser eles próprios felizes. Porque eles apenas pensam na sua própria felicidade. Isso leva-os a sofrer apenas por causa disso. Então este verso não é por Shantideva, mas é por Geshe. É por Geshe Tome, nas 27 práticas do Bodhisattva, peço desculpa. Então ele está a dizer que todo o sofrimento que nós temos, todo o sofrimento que as pessoas têm é por causa de eles desejarem apenas a sua própria felicidade. E o estado de iluminação vem do pensamento de beneficiar todos os seres sencientes. Então, trocar a nossa felicidade e dar a nossa felicidade e tomar sobre nós próprios o sofrimento dos outros, então, tal troca é a prática de um Bodhisattva. Isso é o que Geshe Wochitome, o grande Sakyapa, mestre Sakyapa, disse nas 37 práticas do Bodhisattva. Então isto é uma das práticas principais que os Bodhisattvas devem praticar. Nós podemos pensar, porque se nós tomarmos para nós o sofrimento dos outros e darmos a nossa felicidade, será que nós próprios não ficamos apenas em sofrimento e não há uma perda para nós? Mas isso não é o caso. A vitória apenas nos aparece por trazer a perda para nós mesmos. A lei do karma é muito profunda, mas é difícil de compreender.
Mas o Buda ensinou que quanto mais damos, quanto mais recebemos em relação à generosidade. Se bem que isso não faça sentido a muita gente, quanto mais damos, menos temos, porque damos tudo aquilo que temos aos outros, mas isso significa que nós vamos ter menos do que os outros, do que tínhamos anteriormente, mas na realidade, mas não é por causa desta vida, mas também por causa das vidas futuras. Porque nas vidas futuras é natural que nos seja devolvido e nós recebamos também muito nesta vida. A lei do karma trabalha, é muito incrível do modo como trabalha, e nós devemos manter isso na nossa vida e não devemos ficar desencorajados com a nossa prática do Dharma. Então nós agora chegamos ao verso 8. Aprenderei a manter todas estas práticas despolidas dos pensamentos, das 8 preocupações mundanas, possa eu ver todas as coisas como ilusórias e sem apego, atingir a libertação. Então a pessoa que está a treinar a prática da mente, nós devemos ver as oito práticas. Enquanto praticamos as nossas práticas não devem ser misturadas com as preocupações mundanas, que são armadilhas, que são as 8 dharmas mundanos. Quando nós caímos nestas categorias, 8 categorias, que são armadilhas, então nós perdemos o foco na prática do Dharma e nós ficamos facilmente desencorajados. E a nossa felicidade, e perderemos a paz e a felicidade será perdida. Então vamos falar sobre as 8 preocupações mundanas. A primeira é ganho, e a segunda é perda, que são opostas. A terceira e a quarta são opostas, a quinta e a sexta são opostas, e a sétima e a oitava são opostas, e nós podem ver isso, e onde encontrar isso, na internet com certeza. As 8 preocupações mundanas ou as 8 dharmas mundanos. Portanto, a primeira é ganho e perda. Se nós ganhamos algo, não devemos ficar muito felizes. Se nós perdermos algo, não devemos ficar muito tristes. Then the third is A terceira é the third I think it's easier to put it this way. So because they are então vamos pôr disto de uma maneira mais fácil. As primeiras duas são prazer de ganhar algo e não ter prazer por não ter os objetos do desejo. Se nós ganhamos algo que nós realmente queremos, nós ficamos muito felizes, não é muito uma coisa boa. E se nós ficarmos muito tristes porque não obtivemos algo que quisemos, então também não é uma boa coisa. Se um bodhisattva atingir algo que quer, mas não devem ficar muito excitados, mas se não obtêm algo, também não devem ficar muito tristes. Deixe-o passar. O segundo par é felicidade e tristeza. Também não devemos estar muito felizes, nem devemos estar muito infelizes quando praticamos o Dharma. A terceira
O segundo par depois é elogio e calúnia. Não devemos ficar muito satisfeitos se alguém nos elogia, mas também não devemos ficar muito tristes se alguém nos calunia, porque então fazemos perder o equilíbrio na nossa mente. O último par é um discurso bom e um discurso mau. As pessoas gostam de ser elogiadas e as pessoas não gostam de não ser elogiadas. Mas um praticante de Dharma não deve ter grande orgulho ou o que quer que seja sobre ouvir elogios ou não ter elogios. Então estes são as 8 dharmas mundanos e não devemos cair na armadilha destas 8 preocupações mundanas. Então nós aprenderemos as nossas práticas completamente separadas destes 8 preocupações mundanas. Posso eu ver todas as coisas como ilusórias? Então o que quer que nós percepcionamos com a nossa vida diária, nós devemos ver como sabedoria, nós devemos vê-lo como não. It's sort of like a mirage, or something that is you can also think of it like a rainbow. A rainbow is very colorful. Devemos pensar como uma miragem ou como um arco-íris. Nós tentamos tocá-lo, não há nada para tocar. Não tem natureza própria. Então, de uma maneira semelhante, tudo o que vemos em vida é muito colorida, pode ser muito vívida, muito vibrante, mas se nós olharmos para a sua natureza, vemos que tudo é vazio, é vacuidade. Então, é importante que nós pratiquemos em ver as coisas como uma ilusão, semelhantes a uma ilusão. É muito importante. E quando praticamos tudo isso, devemos fazer deste modo. Que tudo é uma ilusão. E ele também escreve, e sem apego atingir a libertação. Quando praticamos, nós não devemos ter apego. E nós não devemos ter apego às 13 esferas. As 13 esferas são o praticante, nós próprios, é a primeira esfera. A segunda esfera é o objeto da prática, que é o sofrimento dos seres sencientes. E a terceira é a prática ela mesma, que é a prática do treino da mente. Nós não devemos estar apegados ao conceito que eu sou o praticante, aquela pessoa é o objeto da prática e isto é a prática que eu faço. Se nós temos apego a estas 3 esferas, nós não nos tornamos, não é uma prática correta que nos libertará. Claro que teremos bom karma, mas não será esta prática que nos levará à libertação e à iluminação. Nós temos as 6 perfeições, que são as práticas principais de um Bodhisattva: a generosidade, conduta moral, paciência, esforço, concentração meditativa e a sabedoria. Se nós demos, é bom, nós temos a acumular bom karma, mas nós estamos apegados, que é aquilo que eu dou, eu sou aquele que estou a dar, esta é a pessoa que está a receber, e este é o presente que eu estou a dar. Então, mas se nós temos apego a estas 3 esferas, não se torna a perfeição da sabedoria, da generosidade. Então, e porque não é a perfeição da generosidade, não se torna uma causa de libertação. Então, todas as práticas não podem ter esse apego. Então, não devemos ter apego a eu,
ao objeto e à prática em si. Então, a prática em si será, se nós não tivermos apego a estas três esferas, então será uma causa para a libertação, para a iluminação. Então, Geshe Langri Tangpa diz que quando nós fazemos estas práticas, se nós praticarmos sem as 8 preocupações mundanas, sem essas preocupações, e reconhecermos todas as coisas como ilusórias e sem apego às três esferas, então nós conseguimos atingir a libertação da corrente de samsara, que é ou a corrente de ignorância, aos três. Nós seremos libertos dos três venenos. E então nós, de uma maneira última, atingiremos a iluminação. Então ele diz que ele próprio praticou isto, estes 8 pontos. Ele espera praticar não só agora, mas também no futuro, e encoraja os seus seguidores para praticar estes ensinamentos, como o ensinamento. Com isto eu acabei o ensinamento sobre os 8 versos sobre o treino da mente, e então agora eu também me foi pedido uma transmissão oral sobre este 8 versos do treino da mente. Eu vou dar a transmissão oral. Eu recebi esta transmissão oral de um dos meus professores, de Khenpo Karchen Rinpoche. Então eu vou dar esta transmissão destes. Shenla Samba Taba Yi Chodu Jebra Zimba Show, Junlam Kundu Rangula, Dojin Yamon Geman Ta Dashin Manon Chebena, Zentab Donin Dobra Show, Rajing in Besemjen, Didu Chabin Tonse, Rinjin de da Chebashin, Yebra Gavi Jizin Show, Dala Shingi Chadogi, Shigur Lasom Miribe, Kankarangi Lembadang, Jagashin La Bulwa Show, Kanadagi Pentabe, Rewachewa Kanshigi Shindomiri, Nujenang, Shinyan Tamba Tawa Show, Donang Musum Giba Yi, Pendemanam Kunla Bul Mai Nudang Dunga Sawe Dada Lember Show, Teda Kunjang, Chudigi, Dobitime, Mabashin, Chugunguma, Shebelo, Sheme Chingwa Ledol Show, Jabadini Geshe Lang Tangba Dorji Singi, so with this I've given the all transmission. Com isto eu dei a transmissão oral deste ensinamento, e também foi-me pedido para dar algum conselho sobre meditação, porque Sachen Nobuling é algo muito isolado, é um local muito isolado, e todos os praticantes estão a focar principalmente na meditação, então longe das distrações da cidade, e é um local maravilhoso para praticar. Então foi pedido de eu dar alguns conselhos ou alguns guidelines como de meditar. Eu vou dar então estes guidelines ou estas. Então serão de um ensinamento Amatubipa. Vou dar a essência principal. Há 8 pontos e cada um destes tem uma história para ensinar, mas eu não tenho tempo para ensinar isso tudo. Mas de qualquer maneira, quando nós meditamos, e é o primeiro conselho, nós não devemos ter grande esperança. Porque algumas vezes, quando nós temos grande esperança, que através da meditação eu atingirei poderes mágicos, grande qualidades, virão para a nossa mente imediatamente, e eu atingirei a iluminação daqui a muito pouco tempo. E tem tanta esperança que eles entram na meditação, mas como as coisas não aparecem como eles esperam, e que não têm poderes mágicos, ou que não têm
a meditação unifocada ou estabilidade na meditação, ou quando as qualidades não aparecem, então, e não obtém a iluminação muito cedo, nós ouvimos que em certos centros budistas, que algumas pessoas se queixaram, eu meditei por 25 anos e ainda não tenho a iluminação, porque é que é isso? Então estão muito chocados, não atingiram a iluminação depois de tudo isto. Põem muita expectativa nisto tudo, nestas práticas, e muita esperança. Enquanto há muita esperança e muita expectativa, leva-nos ao sofrimento. Devemos compreender que os resultados, que os benefícios que aparecem da meditação, é bom saber quais são, mas não devemos ter muitas expectativas. Também não devemos ficar desencorajados em que nós não somos capazes de fazer o que quer que seja. Então, também pensar o contrário não é bom, mas também não devemos ter grandes esperanças que vamos atingir a iluminação nesta vida, porque será apenas desapontamento que virá dessa expectativa. Nós não devemos então meditar com esperança. A esperança em si é uma grande distração. O segundo conselho é, ou evitar, é de modo a ter uma boa meditação, é coisas materiais. As coisas materiais podem ser uma grande distração. Muito dinheiro ou um grande carro podem ser uma grande distração e por aí fora. Coisas que nós temos apegados a estas coisas vão tirar o foco da nossa meditação e vão tirar o foco da nossa meditação e vai focar nas coisas materiais. Então isto pode ser também uma armadilha, uma distração a estas meditações, à meditação. E se há algo que nós estamos muito apegados, é bom que não esteja próximo a esta coisa, não tenhamos a distância destas coisas a que nós estamos muito apegados quando nós meditamos. O terceiro ponto, o terceiro conselho, evitar as tarefas da casa. Normalmente devemos estar longe da casa. Quando nós estamos na casa, nós estamos na nossa família, há muita conversa, há muitas coisas que diriam, há muitas tarefas a fazer, há muito trabalho na casa, tal como limpar, fazer, cozinhar ou qualquer outro trabalho e tudo isto. E não será bom para a tua meditação. Então é importante, se nós queremos meditar perfeitamente, devemos encontrar um local isolado e não ficar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Para os praticantes que são muito avançados, eles estarão capazes de fazer isso, e mesmo com estas distrações, porque eles já treinaram tanto a sua mente, mas para aqueles que estão no início é importante criar as condições corretas para boa meditação. Então será bom ir para um lugar tal como o local que está a organizar este ensinamento. Então o outro conselho em relação à meditação é ir para as florestas. Podemos ir para os montes, não é, desde que não seja perto de uma cidade ou de um local muito ocupado, com muita atividade. A razão principal em que devemos ficar longe do lar é porque há muito trabalho na casa. Isso também se torna uma distração. Então, por causa disso,
what Master Avadudipa says is the secluded place that we Então, go to. local What kind of isolado onde secluded devemos place ir. one should go to Quais são is, os lugares the isolados woods. onde devemos ir? São Because as florestas, it's os very peaceful in the bosques, woods, porque é but when we muito say that, we don't pacífico, mean the woods which have very mas wild animals and very não poisonous snakes os que têm woods that are very animais dangerous. muito perigosos We should ou avoid such cobras. woods, but, go to Nós very devemos safe evitar woods esses sítios, mas devemos and ir para os practice, maybe bosques pitch a tent and, seguros. stay there for a night Então, to try some e meditation. ter In uma the tenda, natural por exemplo, de atmosphere of the campismo woods. e meditar But, it doesn't numa have to be woods atmosfera necessarily. One natural. can also go to Não precisa de ser a very bosques, secluded hill mas and podemos também practice ir para um meditation there as monte well. e praticar As long meditação as it's lá. secluded and there Desde que seja are very isolado sort of like, gentle e animals, not, que tenha animais gentis too much wild animals. e não And, animais selvagens. In such a place one should, Então, seek neste local, nós devemos to procurar locais practice destes, meditation. de modo a praticar a meditação. And when one practices meditation, E quando praticamos a one must meditação, always make sure devemos ter to sempre a certeza focus on, de focar, always concentrate. sempre concentrar. Meditation requires A concentration. meditação requer, And, with a meditação distracted requer mind, concentração e com uma one will mente not be able to distraída, meditate, nós não seremos and one will capazes not de be meditar focused, and, e não estaremos a focados. distracted mind is, E uma mente no better than distraída an ordinary mind, não é person melhor living do in que a busy uma city mente among the comum de uma commotions. pessoa Therefore, que vive we must num always local try com to make muita sure that we are atividade, numa concentrated cidade. on Então é whatever we importante are que estejamos meditating sempre on. concentrados And, if we notice naquilo que that estamos a meditar. we are E becoming se nós distracted observamos que and nós nos our estamos mind is, a ficar distraídos, que a nossa mente our mind está a is, ser, wandering everywhere, we must bring it está a back vaguear por with our tudo, nós temos que mindfulness, with our attentiveness. We trazê-las must bring outra vez com a nossa one's plena wandering mind atenção, back to the com a present nossa moment atenção. Nós and, devemos trazê-la para para o let it momento presente. concentrate once again upon E the deixemos object of que ela one's meditation. concentre-se novamente So sobre that o is, objeto de necessary. meditação. Isso é necessário. Actually, it's just not meditation, Na not only realidade, meditation, but não whatever só Dharma meditação, practice we do, mas we qualquer should que seja a always, prática de Dharma que nós façamos, be concentrated. nós devemos estar sempre concentrados. There's a saying, Há dizer, so what that means is that whether we are o doing que significa é que nós estivemos a fazer mantras, ou que estamos a fazer, ou que estamos a fazer outros trabalhos para o Dharma, nós estamos a fazer por um período longo, com que não te sente. Se nós fizermos com uma mente distraída, não há benefício, não haverá benefício no final. Não haverá um benefício grande no final. Isso foi ensinado pelo Buda. Qualquer que seja a prática de Dharma que façamos, se o fizermos com uma mente distraída, então é sempre importante fazer com uma mente concentrada. E isso aplica-se à meditação com certeza. E então, e o último conselho é meditar sozinho. Quando estamos na companhia de muitas pessoas, pode ser muito difícil em certas alturas praticar a meditação. Não importa quantas pessoas houver, é mais improvável que haverá mais, é mais provável que haverá mais distrações. Sajjan Nobuling, todo o Sangha pratica a meditação em conjunto. Isso não é um problema, é ok. Mas nas suas próprias sessões meditativas é importante meditar separadamente, e eu vi que cada pessoa tem as suas próprias cabanas, e isso é bom, isso trabalha. Então,
É importante que tenham os seus próprios cabanas individuais e de vez em quando meditarem em conjunto na sala principal e discutir o Dharma em conjunto. Isso. Então podem partilhar almoço, jantar e a prática em conjunto. Mas na meditação em si é importante ficar nas próprias cabanas para ficar concentrado. E então isso é o meu conselho. No que diz respeito à meditação, de acordo com, no seguimento a isto, e vamos dedicar o mérito ao dar o ensinamento do Dharma. Há um grande mérito para o professor e para todos os que ouviram. E não devemos deixar que estes méritos acumulados vão para o desperdício. Então temos que dedicar para a iluminação de todos os seres sencientes. Nós devemos, todos os méritos que eu tenha feito através de receber os ensinamentos que hoje, sirva como uma causa para terem uma felicidade temporária e que sejam libertos do sofrimento e de um modo último, tudo o que o mérito que eu tenha seja para que todos os seres obtenham a iluminação completa e atingir o estado de Buda. Então, eu gostava de agradecer a Tsachen Norbu por ter organizado este ensinamento e também aos amigos Sakya, por todo o esforço que desenvolveu ao tornar estes ensinamentos disponíveis em muitas línguas. Então, do fundo do meu coração, eu queria agradecer a todos.